Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Em 1 Coríntios, olha só, a Escritura, a palavra, o Novo Testamento, compilado, organizado pelo Magistério, refuta esses fundamentos de homens, Mateus 12:25, divisões. A Escritura, você tendo visão do Magistério, a tradição, você consegue refutar qualquer protestante nessa face da terra. Qualquer doutor, teólogo, arqueólogo que são fundamento de homens, você refuta com a palavra. O protestantismo, ele acredita só numa coisa, só na palavra, só na escritura. Então, só na sola escritura dá para você refutar os protestantismos, porque a sola escritura fala de um magistério, a sola escritura fala que é o fundamento dos apóstolos, a sola escritura fala da tradição, a sola escritura fala que o Espírito Santo desceu só em uma igreja, a sola escritura fala que os apóstolos são as pedras que edificaram essa igreja, que são as colunas que sustenta, tendo Cristo, Colossenses 18, por cabeça, Efésios 4:5, um só batismo, uma só fé. A escritura ensina que os apóstolos batizavam famílias inteiras. É simples. Escritura. É porque o povo católico, desculpa, eu sei que tem católico que vai questionar, que tem preguiça de estudar a palavra. Oséias 4:6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Olha só, falta de conhecimento. Nós temos que ter conhecimento da escritura, porque todos os dogmas, os apóstolos, os primeiros cristãos, primeiro século, segundo século, até o século até agora, seguem. Tem que seguir isso aqui. De acordo com os apóstolos pregaram a integridade. 1 Coríntios 1:2. Paulo fala, seja meus imitadores como sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 1:2. Então, tem que ser imitadores dos apóstolos. Simples, entender isso. A Eucaristia, que os protestantes falam que a transubstanciação é loucura, que os católicos inventaram. Meu irmão, você não vai entender nunca, porque você se apartou da igreja. A gente não comemos um pãozinho só, não. É consagração. Quando tem consagração, que fala assim, fazer isso em memória de mim. Tem uma consagração, tem todo o contexto, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento faz um sacrifício de manhã e um sacrifício à noite, à tarde. Tem todo um contexto, toda uma prefiguração. Velho Testamentário e Novo Testamento. Olha só. Você pega em 1 Coríntios 15. 15 não, 10, 11, ó. Uma vez que é um único pão, ó. Porque é uma única igreja. Por isso que é um único só pão. Porque Cristo, ele fundou uma única igreja. Quem não lê Bíblia não entende isso. Cristo não fundou a igreja luterana, Cristo não fundou a igreja adventista, Cristo não fundou a igreja mormonianos, Cristo não fundou a Internacional da Graça, Cristo não fundou a Universal, não. Cristo fundou uma só igreja. Por isso que é um único só pão. Porque é uma única só consagração. O que tem ali na igreja protestante, acho que é a Santa Ceia, que eu participei, eu sei como funciona, é uma vez por mês, é simplesmente um suquinho de uva e um pão. O suquinho de uva continua sendo suco de uva, porque o sacerdote não tem sacerdote para consagrar aquele suquinho de uva e se tornar o sangue de Cristo, se tornar a verdadeira bebida, se tornar a verdadeira comida, não. E o pãozinho ali é um simples pão, porque não tem sacerdote para consagrar, para se tornar esse pão o corpo de Cristo. E o sangue de Cristo, vinho. Ou suquinho de uva, não. São teatro. Um único só pão. O Paulo está falando, ó. Uma vez que é um único pão. Nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo. Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Aqui ele fala a realidade, ó. Que o São Mateus fala, São Marcos fala, São Lucas fala, e o Evangelho de São João fala. E Paulo está falando também, ó. Escritura. Aqui, ó. 1 Coríntios 11. Meditar 1 Coríntios 10, 17. 1 Coríntios 11.
23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, lembrando Mateus 26, 26. E deu, depois de ter dado graça, ó, partiu e disse-lhe: isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Os milagres de Cristo nos pães ali são toda prefiguração da Eucaristia, pô. Eu fiquei pensando aqui, a Cristo transformou lá dois pãozinhos, etc., ou 2 peixes, 5 pão, etc., ali, fez multiplicar. Eu fico imaginando aqui, pô. São prefiguração, pô, da Eucaristia. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o pão, o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que beberes, fazer isso em memória a mim. Foi confiado quem é a nova aliança? 2 Coríntios 3, 6. Ele que nos fez apto ministro da nova aliança. Quem? Cristo. Quem? Nós apóstolos. As apóstolos que ele escolheu. Que vai fazer essa consagração. Todo esse ritual, todo esse contexto, toda essa consagração da transubstanciação, que o protestantismo nega. Por que eles negam? Porque eles não têm a realidade sacerdotal, não tem um envio para essa graça, esse pão e esse vinho transformar em corpo e sangue de Cristo. Por isso que a rincha, por isso que a perseguição. Só a única igreja que Cristo fundou que tem isso. Por isso que é o único só pão. Atos não, 1 Coríntios 1,17. Atos apóstolos do Corredor, perseverem na doutrina dos apóstolos, comendo a fração do pão. E na oração, ó, a comunhão aqui, fazendo toda essa consagração que os apóstolos faziam e a igreja faz até hoje. Segue até hoje. Vive até hoje. Que é a igreja de Cristo. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Porque o Espírito Santo é o fundador dessa igreja, usando a boca dos apóstolos a edificar. O fundador é Cristo. É o Espírito Santo, porque Cristo, o Espírito Santo e o Pai estão em unidade. Que o Pai sabe, que o Filho sabe, que o Espírito Santo sabe, etc. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Cristo. Olha só a unidade. Que o Pai sabe, o Filho sabe, que o Espírito Santo sabe, o Filho sabe, que o Espírito Santo sabe, o Pai sabe. Que o Cristo rogou ao Pai para mandar o Paráclito. João, se eu não me engano, 15, versículo 27. E o Paráclito desceu antes após 2. Olha só que interessante. Assim, toda vez que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, lembrai-vos da morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ó. E cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e bebe desse cálice. Aquele que eu comer e bebe sem distinção o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Ó. Distinção, que não tem conhecimento. Distinção, que não acredita. Que despreza. Que a Eucaristia ali é simplesmente um vinho. Para mim é só um vinho. Não tem consagração. É uma invenção da igreja. E o pão ali não tem consagração, porque é a invenção da igreja. É isso que os caras pegam. É isso que os caras querem nos colocar, empurrar a goela abaixo. Mas para nós entendemos o mistério eucarístico. Por isso que tantos milagres e prodígios acontecem eucarístico. Porque quando o cabra está em dúvida, o Senhor manifesta a sua glória. Essa é a razão porque entre vós há muitos doentes e fracos, muitos mortos. Ó. Olha só, cara. Por quê? Mateus 26, 26, ó, tem uma consagração, pô. Aqui, ó. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu a discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Ó. Olha só. Cristo falando para os apóstolos. Aqui é a primeira Santa Missa, pô. Cristo ensinando aos apóstolos a primeira Santa Missa. Porque o foco da Santa Missa é essa consagração. Tomai depois o cálice, rendei graça. E deu-lhe dizendo: bebei dele todo, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens, remissão dos vossos pecados. Agora você entende João 6, ó. João 6, 42, são instruídos pelo Senhor, ó. Essa é a instrução. Aqui, ó, João 6, ó.
5, está escrito no profeta, todos serão ensinados por Deus. Assim todo aquele que ouvir o Pai foi por ele instruído, vem a mim, ó. Ó, a igreja é a esposa do Senhor. Quem está instruindo agora é a igreja. Quem está ensinando é a igreja, porque Cristo já pregou, Cristo já ensinou e confiou aos seus apóstolos essa consagração. Porque, ó, tal foi esse ensinamento ali em Cafarnaum, João 6,59. Que ensinamento, ó? Eu sou o pão, 51, vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, ó. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo, ó. Olha só. Por isso que a igreja está em todo mundo. Porque a Eucaristia está nessas comunidades. É uma só altare. É uma só consagração. Por isso que está em todo mundo. A Santa Missa faz esse sacrifício. Jeremias 33, 17 e 18. Olha só. Agora, os judeus são os protestantes que não acreditam. Como ele pode dar a sua própria carne? Ah, a transubstanciação é uma loucura, a invenção da igreja. Olha só, esse questionamento está até hoje. Porque os judeus não sabem o que é a consagração. Os judeus acreditavam no maná, que os vossos pais comeram e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come esse pão jamais morrerá. Porque eu vou instituir uma igreja sob ti, Pedro, de igreja, essa igreja que vai celebrar essa consagração, que vai lembrar o sacrifício de Cristo. Olha só que mistério, porque isso que o Espírito Santo assiste a essa igreja. Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei a vida em vós mesmo. Aqueles não entendiam ainda. Eles pensam que, o Cristo vai dar sua própria... Não, eles não entendiam. Ali Cristo já ensinou aos seus apóstolos, na sua igreja. O pão se transforma, a transubstanciação do pão, corpo de Cristo. A transubstanciação do vinho, do sangue de Cristo. É isso que Cristo estava falando, ensinando ali em Cafarnaum. Porque está sendo instruído, o Cristo instruiu os seus apóstolos para instruir, enviar e fazer essa consagração, que são os bispos sucessores dos apóstolos. Que é a Santa Missa que faz todo esse sacrifício, toda essa consagração. Mas está matando Cristo? Não, é um Cristo incoento, não tem dor. É lembrando a sua memória. Quando o sacerdote ele começa a fazer essa consagração ali, ó, tem uma consagração ali na missa. Não é mais o sacerdote. É o próprio Cristo. Na pessoa do sacerdote. Fazendo a consagração, como ele fez em Mateus 26, 26. Como Paulo está falando em 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Como 1 Coríntios 10, 17 está falando. É o único só pão. Olha só, cara. Ainda tem cara que nega isso aqui. Tá na Bíblia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, e vive pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga em Cafarnaum. Ao 56, ó. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, ó. Olha só. Esse é o mistério. Aqui que é a teofania da transubstanciação. Quem quiser negar isso aí, nega. Que negue, pô. Que a igreja acredita, pô. Nós, católicos, acreditamos nisso aqui, pô.
E Paulo acreditava. A igreja gozava disso. Perdi até a página aqui, mas olha Atos aqui, fazendo o sacrifício aqui, ó. Atos 2:42, ó. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos que ensina essa transubstanciação, que é o fundamento dos apóstolos. Na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Por que eles têm essa capacidade? Porque eles são consagrados, eles têm esse ápice, essa teofania de consagrar, porque foi confiado a eles. Ensinar e instruir a sua igreja, como Cristo instruiu eles e ensinaram. Olha só. Simples entender isso. Poderia citar mais versículo aqui, mais texto bíblico está amplo para nós. Para a gente entender o mistério da transubstanciação que os caras negam. Para eles é simplesmente um pão. Para nós é a consagração, porque tem sacerdote. Não é como esse teatro que eles dão aquela santa missa ou aquela santa ceia deles. Todo mês que eles fazem. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.